Entrevistas de emprego. Você tem dúvidas a respeito disso? Sabe como se portar, como se vestir, como responder aquelas famosas perguntas? Para responder tudo isso para a gente, está aqui a Fernanda Piazza, que é especialista em gestão de negócios e carreiras. Muito bom dia, bem-vinda. Obrigada, tudo bem, Lilian? Então, vim aqui para dar essas dicas mesmo, né? Fernanda, temos muito a falar, né? Mas eu vou iniciar por um assunto que é recorrente, assim, entre quem vai fazer entrevistas, que são as famosas perguntas, né? Tem perguntas que se repetem em grande parte das entrevistas, mas mesmo assim o pessoal que está procurando emprego acaba cometendo erros, até gafes às vezes, né? Queria também as tuas dicas para iniciar. Então, é exatamente isso. É uma pena porque são perguntas que se repetem a quase todos os processos seletivos e que acabam desclassificando muitas vezes bons candidatos, mas por nervosismo e por falta de preparo para esse momento, as pessoas acabam se atrapalhando e dando respostas erradas. Uma das perguntas que é bem frequente pelo RH é a questão da pessoa falar sobre pontos positivos e negativos ou suas fraquezas. Sim. E aí o importante é a pessoa ter a consciência de que aquele é um momento profissional e que ela não está ali para falar dos seus pontos positivos e negativos pessoais. Nem né? contar a vida dela ali. Nem contar a vida dela ali. Que acontece, por mais que a gente ache engraçado, mas infelizmente acontece. Por despreparo e nervosismo mesmo, né? Então, a pessoa tentar se manter tranquila, saber sobre a vaga, sobre a empresa e entender esse preparo antes de estar na frente do entrevistador, do RH, é ela ir preparada para isso. Bom, quais são as minhas fraquezas para este cargo, né, para esta empresa? E tentar, de alguma forma, estar já desenvolvendo essa fraqueza. Então, por exemplo, se eu sei que uma fraqueza minha é o inglês e eu estou ali para uma vaga de gerência, de um cargo mais executivo ou por uma empresa que vai em algum momento exigir isso, quem sabe eu já não começo a fazer alguns cursinhos, nem que sejam online, gratuitos, para falar na hora da entrevista que é uma fraqueza, mas que você já detectou isso e já está buscando a solução. Porque isso demonstra também um desenvolvimento da pessoa, né? Nunca mentir, né? O nível de língua estrangeira, por exemplo, a pessoa já diz que é fluente para conquistar a vaga e depois pode ser um problemão, né? Existem alguns testes que eu já sei que empresas fizeram a pessoa, no próprio currículo, às vezes coloca que o inglês é intermediário, que isso acontece com muita frequência, as pessoas colocam muito que é intermediário. E aí, de surpresa, vem algumas perguntas básicas em inglês para responder e a pessoa não sabe, ou alguma perguntinha em inglês. Então, não dá para mentir sobre isso, não, porque é uma mentira que facilmente vai ser desmascarada. É verdade. Muito menos sobre currículo também, né? Que passou por tal e tal lugar, ou alguma função que não foi realizada, Exatamente, porque mentir no currículo é muito fácil, né? Você está ali escrevendo, não tem ninguém questionando. Mas quem vai te questionar sobre isso é uma pessoa preparada, com uma vivência sobre isso. Então, ela vai detectar as mentiras, né? E caso passe, depois na hora de exercer a função fica mais feio ainda. É verdade. Né? Então, não mentir. E falando de currículo, já que tu perguntou, Lilian, o currículo, ele deve ser formatado de acordo com cada vaga que você está enviando. Porque, às vezes, uma experiência anterior, ela não é coerente e nem precisa ser relatada para aquele cargo. E aí fica lotando o currículo de informação, que também não é legal. Certo. Bom, e também tem toda a linguagem não verbal, né? Toda uma preparação do visual também. Quais são as dicas, então, também para a roupa, para o sapato? O que tem que prestar atenção? Então, mais uma vez, estar de acordo com a função. Acontece muito das pessoas irem vestidas totalmente fora do padrão daquela empresa ou da função.
Eu já tive um relato que me marcou muito, que é bem engraçado até, mas de uma pessoa ir vestida para entrevista de escoteiro, porque não deu tempo. E aconteceu, isso é verdade. Uhum. E aí, não importa a experiência técnica, quão boa ela seja, mas não está de acordo. Como é que uma pessoa que não dá tempo? Então, se não deu tempo, ele pode ir para uma reunião vestida de escoteiro. Então, as pessoas vão de tênis, uma maquiagem muito pesada, as meninas têm um cuidado com os decotes, com as saias muito curtas. Então, uma coisa é moda para passear no shopping, para ir numa festa, para estar no dia a dia. E a outra é estar adequado para aquela entrevista, para aquele cargo, né? Então, em resumo, tem que se informar bastante sobre a empresa e sobre a vaga, né? Para saber tanto como responder as perguntas, como também para saber como se adequar ao vestuário e tudo mais. Essa é a dica fundamental para o sucesso dessa entrevista. E agora tem algumas empresas, né, com o avanço da tecnologia, e a gente vê fases das seleções que são via web, né? Exato. Então, tem entrevistas que são realizadas pelo Skype, por exemplo, né? Tem alguma dica também para o pessoal que faz esse tipo de seleção? Sim, hoje muitas seleções, principalmente de multinacionais ou empresas em que o RH não está no estado da vaga, né, que fazem essas seleções via Skype na maioria das vezes. E a dica é estar em um local sem poluição visual, né, procurar um cantinho da casa, alguma coisa que seja mais clean, com uma boa iluminação, testar antes, né? Então, testa a câmera antes de iniciar, se ficou bem enquadrado, se o som tá legal, faz o teste com alguém, com um amigo, pede para um amigo ligar no Skype, ver se está tudo funcionando. E a mesma coisa assim, o teste antes é bem importante quando assim por vídeo, para ver se ficou legal a maquiagem, o que está aparecendo da roupa. Então, essas são dicas para não ficar perdendo tempo na hora que a empresa fizer a ligação do vídeo. Tá certo. Você tem uma pergunta, manda aí para a gente que ainda dá tempo. A Carolina está aqui com a gente no Facebook. A Su Nani, adoro as dicas da Fernanda. Vanessa Piazza, acompanho a Fernanda desde as entrevistas dela em outra emissora. Adoro as dicas dela. Que bom. Então, aqui os elogios, Obrigada. Se tiverem dúvidas também, podem perguntar. Fernanda, a gente trouxe dicas assim sobre, né, várias questões, mas sempre resta uma dúvida a respeito da hora da entrevista, da preparação também para quem tem medo de falar em público, tem medo, né, tem uma grande barreira. Como o pessoal pode se preparar para isso? Porque às vezes o tempo é muito curto, né, dentro do processo seletivo. Essa ansiedade, né, e o nervosismo de conversar com alguém que você não conhece, e é pela expectativa de querer muito aquela vaga. Então, acho que aqueles minutinhos que antecedem a entrevista, tentar, nem que seja através de alguma respiração, alguma coisa, ler algum outro assunto, tentar desopilar daquele momento que é tenso para ela. E encarar a entrevista como uma conversa com alguém, com uma outra pessoa, onde você não está ali para mentir, nem para fingir, nem para fazer um teatro sobre nada. Então, tentar conversar o mais natural possível e não atropelar as palavras. Então, se você sabe que na hora da entrevista fica nervoso e começa a falar demais, tenta se acalmar, dá uma pausa, pensa sobre a pergunta e vai conversando, né? É individual mesmo de cada um, mas eu acho que o que mais funciona é quando as pessoas começam a dominar essa questão da tranquilidade, de respirar, de ver algum outro assunto para depois entrar e encarar aquilo como uma conversa mesmo, porque é isso. Bom, para encerrar, então, rapidamente, a gente poderia, né, trazer várias dúvidas ainda, mas a respeito eu tenho duas perguntas aqui chegando, não param agora, infelizmente a gente está encerrando, mas vamos tentar responder aqui, a questão de falta de experiência. Se não tiver experiência, como é que pode fazer?
Então, algumas vagas exigem experiência e aí não adianta querer tentar. Mas se você não tem experiência em algo que quer muito, tentar de alguma forma, nem que seja através de um curso, de um trabalho voluntário, de alguma coisa assim, para poder adquirir essa experiência. Muito obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. A gente convida a voltar aqui. Um abraço para a Vanessa, para a Su, para o Éder, para o William, para a Patrícia. Voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá.